Vamos lá. A palavra de Deus, 2 Timóteo, capítulo de número 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor. O título é Extrema Corrupção nos Últimos Tempos, ou Aquilo que o Diabo vai investir nos últimos dias. Os dias estão se aproximando da vinda de Cristo e as coisas vão andarem de mal a pior, ou seja, nós veremos a corrupção tomando conta do coração dos homens. É isto que Paulo vai escrever agora, ou sobre esse tema, Paulo vai escrever agora ao jovem pastor Timóteo. E ele diz assim, no capítulo 3, verso 1: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Paulo está dizendo aqui que nós estaremos encontrando essas pessoas nos últimos dias. E os dias serão difíceis. E olha como essa palavra é atual, né? Ele continua dizendo aqui: e se prepare, porque essas coisas tendem a ficar cada vez pior. Verso 4, está falando dos homens que irão nos dar muito trabalho. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Então Paulo está dizendo, olha, Timóteo, cuidado, porque os dias são trabalhosos. E você vai se deparar, Timóteo, com homens amantes de si mesmo. E quando Paulo fala desse homem que ama ele mesmo, amante de si mesmo, ele está falando de homens que têm como objetivo principal os seus próprios interesses. Homens que estão preocupados apenas com o seu bem-estar, em detrimento do bem-estar das coisas de Deus. E aí ele chama esses homens de tudo isso que a gente leu: sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, cruéis, isso tudinho que a gente leu. Agora, o que me chama a atenção disso tudo é a expressão, ó. É que mais me chama a atenção é a expressão do versículo 4, que diz: mais amigos dos deleites do que amigo de Deus. Por que, pastor, essa expressão lhe chama a atenção? Essa expressão me chama a atenção porque quando nós pecamos, erramos diante de Deus, esse negócio de mais amigo dos deleites do que amigo de Deus brota na nossa vida. Pode reparar. Então, isso daqui é um aviso e uma exortação do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. Você precisa entender que Deus, ele exige um amor puro. Deus não aceita que você ame ele e ame o mundo. Deus não aceita que você divida sua atenção com ele e com outra coisa. Deus é extremamente exigente nessa situação. Deus, ele não aceita ficar em segundo lugar.
A palavra do Senhor diz lá em Mateus capítulo 6, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, eu busco em primeiro lugar as coisas de Deus e as coisas que é do meu interesse, que são importantes para mim, elas vêm de forma natural. Claro que eu preciso me esforçar, trabalhar. Agora, nada pode tomar o lugar de Deus. E quando, repito, essa expressão, ela chega na nossa vida, mais amantes dos deleites do que amigo de Deus, nós começamos agora a tornar coisas boas em ídolos. Eu só lembro de uma passagem bíblica que Jesus fala, eu não lembro, recordo exatamente onde é, mas Jesus fala que nos dias de Noé, as pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. E veio o dilúvio, ou seja, veio a destruição. Foi muito semelhante nos dias de Ló. As pessoas viviam a vida normalmente. Mas perceba que Jesus ele não falou de nenhum pecado absurdo, como roubar, matar, se prostituir e tal. Jesus falou dessas coisas mesmo, nas coisas da vida da gente. Então, é possível, olha, o homem, ele tem uma natureza tão confusa, tão maculada pelo pecado, que ele tem um poder de pegar coisas boas, ilícitas, coisas que você pode fazer, que deve inclusive fazer, como casar, como comer, beber. Qual o problema? Isso todo mundo pode fazer. É até algo sagrado o casamento, né? Então, as pessoas simplesmente pegaram esse negócio, pegaram a vida e colocaram como mais importante do que o próprio Deus. E aí Deus veio destruindo a terra e aquelas pessoas foram também destruídas. Então aqui tem uma grande advertência para mim e para você. Nós precisamos, em nome de Jesus, e eu olho para dentro de mim e peço misericórdia a Deus, para que eu não esteja amarrado, preso a esta vida, nem aos deleites dessa vida. E quando a gente fala em deleites aqui, essa palavra deleite também pode ser substituída pelos muitos cuidados. Como diz lá em Mateus capítulo 6, os cuidados com as coisas da vida. Jesus também fala desses cuidados que acabam nos jogando na destruição, no inferno. Quando ele fala sobre a parábola do semeador, ele fala de um momento em que a plantinha nasce, mas junto com ela nasce também os espinhos. E os discípulos vão perguntar, mas mestre, o que quer dizer esses espinhos? A gente não está entendendo nada. Aí Jesus vai dizer, os espinhos são os muitos cuidados com as coisas da vida. Preocupado se vai casar, se vai se separar, se o filho vai estudar nessa escola ou naquela, se vai arrumar um emprego ou se vai ser demitido. Essas coisas tem hora que tomam conta da vida da gente e a gente fica o quê? Sufocado. E a gente perde agora o que Deus mais exige da gente, que é colocar Ele em primeiro lugar. Quem está entendendo, diga amém, glória a Deus. Então vamos continuar. Quem está chegando agora, seja bem-vindo. Corra e da próxima vez chega mais cedo, principalmente quem está na campanha, para a gente não perder nenhum momento aqui da nossa campanha. Eu parei aonde? No versículo 5 do capítulo 3 de 2 Timóteo. Versículo 6, vamos continuar a leitura. Continuando, versículo 6 do capítulo 3 de 2 Timóteo. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas
e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Olha só o que estava acontecendo. Paulo, inclusive, diz, mesmo que esses homens sejam obstinados, orgulhosos, e fala tudo de ruim desses homens, eles ainda conseguem convencer, ele usa a expressão aqui de algumas mulheres, levam cativa algumas mulheres. Certamente havia um problema específico para Paulo falar só de mulheres, mas a gente sabe que esses homens, amantes de si mesmo, que usam o nome de Deus e usam uma capa, têm o poder de levar cativo muitas pessoas, às vezes pessoas boas, pessoas inocentes, para a prisão da mentira e de doutrinas de demônios. E Paulo continua aqui no versículo de número 8, e ele diz: e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos serão manifesto o seu desvário, como também o foi o daqueles. Ou seja, Paulo está dizendo do mesmo jeito que esses homens, eles alcançam algumas pessoas, no caso aqui ele usa a expressão de algumas mulheres nécias, com o seu discurso ou a sua mentira doutrinária. Essas pessoas também não vão avante, porque é aquela história, né? A gente conhece a árvore pelos seus frutos. E esse princípio espiritual deve estar bem fresquinho na sua mente. Ah, pastor, mas como eu sei, pastor, se eu estou diante de uma doutrina de demônios, doutrina significa ensinamento. Se eu estou diante, pastor, de um homem enganador que usa o nome de Deus e das coisas de Deus, como assim, pastor? Eu vou saber como compreender. Você precisa acompanhar os frutos dessas pessoas. E o fruto se dá não só pelo presente da pessoa, mas pelo passado. O fruto, ele fala da essência da árvore. Pelo fruto você conhece a árvore. Pelo fruto você conhece a árvore. Lá no sítio, por exemplo, tem várias jaqueiras, pé de jaca, como a gente fala aqui no Nordeste, né? Mas dos vários que tem lá, só tem um que me agrada e que dá uma jaca boa. E eu gosto de jaca dura. Quem gosta de jaca, diga amém. Pois bem, tem vários pé de jaca. E aí só tem um que me agrada, tem outro que ainda tem uma jaca mole, mas o resto não presta. Não presta. Mas se você olhar, você vê tudinho com saúde, saudável, tal. Mas a gente vai conhecer pelo fruto. Colocou o fruto, eu digo, esse daqui, esse daqui, eu não quero que ninguém tire jaca desse. Essa jaca aqui é pra gente. Clarissa também gosta e tal, tal. Essa jaca aqui, não. Por quê? Porque eu dou valor àquele pé de jaca? Pelo fruto. Eu conheço ele pelo fruto. Se olhar, tudinho parece que são irmãos gêmeos. Mas não são. Não são. Da mesma forma, você deve acompanhar, não é só a vida dos outros pelo fruto, é a sua própria vida. Eu não sei se você tem preocupação de saber como é que está a sua vida espiritual. Eu tenho. Vez por outra eu me pergunto, meu Deus do céu, eu me pergunto como é que está a minha condição espiritual. E eu mesmo me cobro dizendo, eu preciso orar mais. Olha só, eu estou muito impaciente. Eu estou
eu estou muito intolerante com as pessoas, eu estou intolerante dentro de casa. Então, eu já sei que eu preciso orar. Eu já sei que eu preciso orar. Eu preciso de buscar a Deus. Consciente do meu propósito de pregar a palavra, ensinar a palavra. Quando eu não faço isso com excelência, ou com a constância que eu deveria e posso fazer, eu já sei também que eu estou precisando de me aproximar mais de Deus. Porque isso é os frutos que eu posso dar. Esses aí são os frutos. Quando eu não vejo o fruto, eu digo, rapaz, a árvore que sou eu tá ruim, tá sem saúde. Vamos ajeitar aqui, vamos chegar a uma terrinha, vamos aguar mais, vamos colocar um estrumo, alguma coisa aqui, um fortificante. Entenda que sua vida, nossa vida é assim. Se você não estiver atento a isso, você vai se entristecer e vai se desviar. E Deus não quer isso para você. Deus não quer isso para você. Esse é um caminho de dor e de sofrimento. Vamos ao verso 10 para a gente... Eu estou vendo hoje que só vai dar para a gente ler o 3, aí o 4 fica para amanhã. E a gente conclui amanhã a leitura e o estudo bíblico de 1 e 2 Timóteo. Vamos lá. Exortação a perseverar na sã doutrina e a pregar em todas as ocasiões. Lição importante aqui para a gente. Desculpa, vamos lá. 2 Timóteo capítulo 3, verso 10, em continuidade. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, ensinamento, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, que é o mesmo que paciência, amor e paciência. Perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia e em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. Você está consciente disso? Eu vou repetir esse versículo, viu? Porque talvez pregaram um evangelho para você que não condiz com o evangelho da palavra. A palavra diz que a gente vai ser perseguido, maltratado por amor de Cristo. Versículo 12, vou repetir. E também todos os que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições. Meu Deus. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Os homens malignos entrarão num processo em que eles pensam que estão enganando, mas eles que estão sendo enganados. Tu, porém, permanece, ele está falando para Timóteo, né? Tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Quem diz amém e glória a Deus e amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que nós possamos
ter sempre esse desejo de pregar o evangelho em todos os momentos. Daí a importância de você continuar cumprindo as atividades que nós já praticamos, como convidar alguém não evangélico ou afastado para ir à igreja, que você está evangelizando e pregando a palavra de Deus através deste convite. Amém, glória a Deus.